planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se Deus está comigo, se Ele está com você, o porquê que a gente às vezes tem tanto medo, tem tanta insegurança? Por que a gente tem tanta, sabe, a gente fica amarrado, preso a uma situação ou outra situação, e a gente fala, meu Deus, não consegue ir, sabe, não consegue romper. Ele já deu a ordem, Ele já liberou a palavra, e às vezes a gente não tem aquela ousadia, aquela coragem de falar, não, agora eu vou porque Ele está comigo, Ele está à frente. O povo não estava andando sozinho, existia alguém que simbolizava Jesus, que era Moisés. Moisés ia à frente com o cajado na mão e o povo ia atrás. Existia alguém liderando. Sabe quem é o nosso líder? O meu líder e o seu líder é Jesus. Então pode caminhar, pode andar, porque Ele está com você. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando
ser Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está aqui pedindo tanto alguma coisa, pedindo tanto um milagre, algo específico. Mas você já parou para pensar que o milagre é você estar aqui? Você já parou para pensar que você estar aqui com vida já é um milagre? Porque talvez eu não conheça o seu passado, mas talvez Deus te resgatou do pecado, do vício, do roubo, do adultério. Eu não sei, não conheço a sua vida, mas talvez Ele te resgatou de uma situação assim. Então o fato de você estar aqui já é um milagre, já é motivo de adoração, já é motivo de levantar as mãos e agradecer por esse feito. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Ele estava lá com você. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, pois não há olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluias. Glória a Deus. Essa parte do louvor é uma parte que fala muito comigo. Porque aquilo que não parecia não ter saída, aquilo parecia ser impossível. Isso era o meu cenário alguns anos atrás. Parecia que não ia ter saída, parecia que era impossível. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E assim como diz o louvor, Ele mudou a minha sorte. E aqui estou, hoje. Sou um milagre de Deus. Então, quero convidar vocês, fechem seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, soberano santo, Pai, teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer, Senhor, por mais um dia, mais uma semana, mais um fôlego de vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos a Sua presença nesse lugar aqui hoje. A Sua presença já se faz aqui hoje, já, Senhor. Então, Senhor, peço que o Senhor use a minha vida hoje, Senhor, para falar aqui na Sua igreja, Senhor, aquilo que elas precisam ouvir, Senhor. Não aquilo que elas querem ouvir, Pai. Faça de mim um canal de bênçãos, Pai. Que as pessoas venham estar com o coração sensível, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer, Pai. Ah, Senhor, vai quebrando todas as cadeias, Pai. Todo mal venha cair por terra agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a Sua presença, Pai, venha sobre cada vida que adentrou esse lugar, Pai. Cada um aqui venha sentir o Teu Espírito Santo, Pai. Venha sentir a Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, a Tua presença neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje quero falar um pouquinho de, por incrível que pareça, foi nada combinado, mas Jefferson já chegou falando de promessa. Eu falei, meu Deus, confirmação. E hoje eu quero falar um pouco de promessas para vocês. E quero ler um versículo que se encontra lá em Atos 1, do 4 ao 5. Que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Nessa passagem fala quando Jesus ele fez a promessa aos seus discípulos antes de ele subir aos céus, que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Essa é a promessa que ele fez antes de subir aos céus, aos seus discípulos e os apóstolos. E diante disso eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: Deus prometeu?
Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo. Deus tem uma promessa na sua vida. E realmente, Deus tem uma promessa na sua vida. Deus prometeu. Ele tem a promessa na sua vida, mas será que vocês estão esperando pela promessa de Deus? No versículo 4 fala: os discípulos esperaram. Mas esperem. No versículo 4 fala: mas esperem. Aqui, os discípulos esperaram pela promessa de Deus. E será que vocês estão esperando pela promessa de Deus? Porque muitas vezes a promessa de Deus ela não vem quando a gente quer, na hora que a gente quer. As promessas de Deus elas vêm no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Os discípulos eles esperaram pelo poder de Deus, segundo aquilo que Ele havia liberado na vida deles. E assim como os discípulos, nós temos que esperar também pelas promessas de Deus. Porém, a gente não tem só que esperar. A gente também tem que fazer a nossa parte. Não é só porque Deus te prometeu, não é só porque Deus falou que vai acontecer, que você tem que sentar no sofá e ficar esperando acontecer. Não. A gente tem que fazer a nossa parte. Temos que estar atentos. Temos que estar com o ouvido atentos àquilo que o Senhor quer que a gente faça. Aquilo que Ele está dizendo para nós fazer. Ao invés de a gente ficar parado ou até mesmo tentando fazer da nossa forma. Fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Porque as promessas humanas, elas falham. Você pode ter recebido alguma promessa de algum parente, algum amigo, que um dia falhou. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que as promessas de Deus, elas não falham. Eu nunca vi nenhuma promessa de Deus falhar. Nunca vi nenhuma promessa de Deus falhar. Porque assim, da mesma forma que a água cobre o mar, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E lá em Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. O Pentecostes, ele é um cumprimento das maiores promessas de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, ele é a prova de que o Senhor, ele cumpre aquilo que Ele promete. Aquelas promessas que Ele faz, o Pentecostes é a prova que Ele cumpre. E eu queria falar para vocês que Deus, Ele é um Deus de promessas. Lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, Ele promete a Abraão uma descendência numerosa, promete bênçãos e a terra prometida. Que isso aconteceria para ele tudo através de um filho.
Mas como que isso vai acontecer? A descendência numerosa, sendo que a sua mulher Sara, ela era estéril. E além de estéril, ela era avançada de idade. Mas mesmo sabendo disso, Abraão teve fé. Ele confiou no Senhor. Mesmo sabendo disso, ele confiou que aquilo que o Senhor tinha prometido para ele ia se cumprir. Porque muitas das vezes a gente está em alguma circunstância, a gente fala, é impossível. Não dá, não vai acontecer. Parece que o que você está passando é impossível de mudar. Só que da mesma forma que Abraão confiou e teve fé, você tem que ter fé também. Você tem que confiar. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Abraão, ele tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele. E a promessa só se cumpriu 25 anos depois. Abraão já estava com 100 anos. E lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Deus, ele não é homem para mentir. Ele nos prometeu. Não importa o tempo que passe, não importa as circunstâncias que você está vivendo, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Para Abraão, durou 25 anos. Para você pode durar menos, pode durar mais. A gente não sabe, é só o tempo de Deus. É no tempo dele. Deus, Ele semeia as promessas, nós colhemos as respostas. Deus, Ele plantou a semente da palavra. Ele plantou uma semente. Ele plantou a semente na vida de Abraão. Plantou a semente ali na vida dos apóstolos, com aquela promessa que ia se cumprir. Mas a colheita da promessa vem para quem semeia a obediência, a fé, como Abraão teve, a obediência, a fé.